Olá, pessoal dos primeiros anos matutino da Escola John Kennedy. Eu sou a professora Ronice. Esse ano eu serei professora de vocês de língua portuguesa e língua inglesa. Essa vai ser a nossa primeira aula de língua portuguesa, que na verdade não será bem uma aula, será mais uma conversa do que uma aula. Eu vou passando os slides e a conversa vai acontecendo, certo? O funcionamento das aulas. Como que serão as nossas aulas? Eu acho que isso você já tem conhecimento, já foi falado, algumas vezes a diretora já falou a respeito disso. Nós nos preparamos para fazermos nesse primeiro momento a aula híbrida, né? Nós tínhamos a intenção de que nós tivéssemos uma semana de aula presencial com um grupo e a semana seguinte o outro grupo teria aula presencial e esse primeiro grupo ficaria em casa fazendo as atividades. Porém, não foi possível, né? O governador lançou um decreto que proibia aulas presenciais. E esse decreto ele tem validade de até o dia 14 desse mês, até o dia 14 de março. Então, até o dia 14 a gente vai estar tendo aula apenas online. Depois do dia 14, a gente vai ver qual é a posição do governador e se ele disser sim, nós voltamos a ter aula presencial, pelo menos híbrida, né? Uma semana na escola, uma semana em casa. E se não, se ele disser que não pode, nós vamos continuar online até segunda ordem, até nós termos segurança para voltarmos e voltarmos e estarmos bem, né? Porque esse é o grande medo, da gente voltar e não ficar bem, da gente voltar e se contaminar. Então, até nós tivermos permissão das autoridades maiores, nós continuaremos aqui, tendo aula online. E aí, assim, as aulas de língua portuguesa e as aulas de língua inglesa, elas serão postadas na sexta-feira. Hoje, dia 5 de março, a nossa primeira aula de língua portuguesa e de inglês também, que eu vou postar o vídeo de inglês. Eu estou postando já não mais de manhã, né? Mas a partir da semana que vem, os vídeos serão postados pela manhã. E na sexta-feira eu vou estar online o dia todo, disponível para vocês tirarem as dúvidas de vocês e mandarem as atividades na sexta-feira. Fora da sexta-feira, eu não vou ter a disponibilidade de tempo para atendê-los, certo? Porque eu tenho outras escolas, eu dou aula em outras duas escolas. E aí, os outros dias serão dessas outras escolas. Então, fiquem atentos, porque o dia de vocês é sexta-feira. Sexta-feira eu estou disponível para vocês, para responder as dúvidas de vocês, para estar recebendo as atividades de vocês, certo? Então, não deixe para fazer atividade no sábado, não deixe para fazer atividade no domingo, faça na sexta-feira mesmo, certo? Que na sexta-feira eu vou estar ali para ali auxiliar e vai ser bem mais fácil, ok? E assim, a gente coloca a aula sexta-feira. Sexta-feira eu estou para ajudar vocês, porém vocês têm até a sexta-feira da semana seguinte para vocês me devolverem essa atividade respondida. Mas, de novo, eu ressalto, façam a atividade na sexta-feira mesmo, certo? Porque é esse o dia que eu estou disponível para atendê-los, ok? Sim. Nós vamos começar falando a respeito desse termo, né, tão ouvido recentemente, que é a pandemia. Né? A TV fala de pandemia, a gente ouve de pandemia nas ruas, né? Mas o que quer dizer pandemia? Qual é o significado desse termo? Né? Aí aqui eu até trouxe para vocês a imagenzinha do globo usando máscara. Né? Isso porque pandemia ela diz respeito a uma doença que atinge um número muito grande de pessoas, uma doença que ela se espalha para países, ela se espalha para continentes, né? Ela atinge um número muito grande de pessoas no globo, no planeta, que é o caso da Covid-19. Foi uma doença que começou em um país, e ela foi se expandindo para os outros países e ela passou a atingir continentes, né? O mundo inteiro hoje vive esse problema da Covid-19, né? Por isso que a gente diz que a Covid-19 é uma pandemia, porque ela atingiu muitas pessoas do planeta inteiro, né? A gente pode dizer que ela atingiu o mundo, né? O mundo inteiro. E por conta disso é usado para ela o termo pandemia.
Sim, então em relação às medidas de precaução, quais são as medidas de precaução que nós que moramos aqui em Lago Verde temos que tomar, que quem mora no Maranhão está tomando, quem mora no Brasil está tomando, o mundo, né? Quais são as medidas de precaução que o mundo está tendo em virtude da Covid, em virtude do coronavírus, né? A TV tem batido tanto nessa tecla, tem falado tanto dessas medidas de precaução, desses cuidados pessoais que a gente tem que ter para que a gente possa evitar que esse vírus continue se expandindo, que pessoas continuem morrendo por conta disso, que pessoas continuem sendo infectadas por conta disso, né? A TV fala muito, a gente ouve muito falar, mas a gente faz pouco, né? Principalmente aqui em Lago Verde, pelo fato de nós sermos uma cidade pequena, pelo fato de nós, graças a Deus, não termos um número tão considerável de mortes, mas nós tivemos óbitos já, e pessoas podem morrer por conta disso, né? Então, essas medidas de precaução, elas precisam continuar, nós precisamos continuar usando a máscara, né? O slide está aqui mostrando uma máscara, eu vou colocar aqui a canetinha para que nós possamos nos situar, ver do que nós estamos falando. O uso da máscara, né? E daí quando a gente fala do uso da máscara, todo mundo sabe que tem que usar, né? Todos nós sabemos. A gente tem algumas considerações a fazer. Por exemplo, como colocar a máscara, a gente tem que ter cuidado como retirar essa máscara, porque se eu retiro essa máscara pegando ela com a minha mão, depois de eu ter usado ela, eu corro o risco de contaminar as minhas mãos, né? Porque eu posso ter tido contato com o vírus pode ter ficado aqui na minha máscara, e daí quando eu usei ela pegando, eu contaminei a minha mão, né? Então, na foto a gente pode ver a moça colocando a máscara dela está limpa, ela está colocando aqui na orelha, né? E daí, na hora de tirar, a gente tem que tirar pela orelha também, né? Tira pela orelha, vira ela, pega ela do lado que estava em contato com a sua boca, né? E não do lado de fora, e põe para lavar, né? Pôr para lavar, essa máscara ela tem durabilidade ela tem eficácia de 2 horas. Depois de 2 horas a gente tem que trocar de novo. E aí a gente quando usa, né, a gente passa o dia todinho, né? Se precisar sair, se precisar ir acabar, a gente leva uma máscara e passa o dia todinho com ela. Não é certo, depois de 2 horas ela não vai mais te proteger. Né? Então, se a gente sai, vai ficar mais tempo fora de casa, nós temos que levar uma segunda máscara, ou talvez uma terceira máscara, né? Porque não vai adiantar nós estarmos com uma máscara vencida, com a máscara por mais de 2 horas no rosto. A lavagem das mãos, todo mundo está falando, tem que lavar a mão, tem que botar álcool em gel, e tem mesmo, tem que lavar as mãos, né? Isso é um hábito que a gente tem que adquirir. Eu estava até... Gente, eu estou tendo cuidado aqui para não fazer um vídeo extenso demais, né? Tentando ser bem direta. Mas a lavagem das mãos é de extrema importância, porque durante o dia a gente tem contato com dinheiro, a gente tem contato com pessoas, a gente tem contato com o ambiente, porque o vírus ele é extremamente pequeno, ele está no ar, né? E aí, quando a gente lava as mãos da gente, a gente cria a possibilidade de estar matando o vírus ali na água, ali no sabão, ali no álcool em gel, né? Que é o recomendado que nós usemos também, álcool em gel. Então, esse hábito de lavar a mão sempre que a gente chega em casa, de lavar as mãos sempre que a gente tem contato com outras pessoas, tem que ser adotado por nós. Outra medida também é a questão de nós bebermos água, estarmos hidratados, né? Porque se nós estivermos o tempo todo tomando água, embora a gente tenha tido contato com o vírus, ele tenha ficado no nosso nariz, na nossa boca, na nossa garganta, e daí o fato de você tomar água, você pode facilitar a descida desse vírus e impedir que ele cause os sintomas, cause os sintomas da doença, né? Que você se contamine, na verdade, é isso que eu quero dizer. Pois é. Outra coisa também que eu acho interessante ser falada, a questão da preocupação que a gente tem que ter de estar se alimentando bem. Eu creio que não seja um momento de fazer regimes, né, para as meninas que têm essa preocupação de estar gordinhas, né? Eu creio que não seja um momento de estar fazendo regime, porque a imunidade da gente precisa estar boa para que, se porventura nós viermos a nos contaminar, a gente tenha sintomas leves ou a gente não tenha sintomas nenhum, porque se nós estivermos com a imunidade baixa, a possibilidade de nós termos sintomas graves vai ser maior, né? Então, são medidas assim que a gente precisa ter para que nós possamos estar cuidando de nós e estar cuidando daqueles que a gente ama, né? Que são os nossos familiares, porque tem muita gente que contraiu e que não teve nada, né? Que não teve nenhum sintoma, nenhuma gripezinha, né?
mas teve muita gente que contraiu e veio a óbito. Então, é muito incerto, você não sabe como é que o seu organismo vai reagir, como que o organismo do seu familiar vai estar reagindo diante do coronavírus. Então, é melhor prevenir, é melhor se cuidar, é melhor evitar, né? Então, assim, pessoal, nós já estamos. Eu disse para vocês no início que era mais uma conversa do que uma aula propriamente dita, porém, a gente tem uma atividadezinha para nós fazermos em casa. Como é o nosso primeiro contato, como eu não conheço, é, é, eu não os conheço de outros momentos, eu preciso conhecê-los, né? Eu preciso ver o que vocês já conseguem escrever, eu preciso ver o que vocês conseguem absorver. E aí, para nós continuarmos, porque agora só eu falei, né? Eu quero ouvi-los ou eu quero lê-los, né? Porque vocês vão escrever para mim. Eu trouxe algumas questões para que a gente possa estar refletindo e estar escrevendo a respeito delas, certo? E é essa escrita que eu quero o feedback, é essa escrita que eu quero que vocês façam e me deem um retorno durante a semana, certo? No caso da nossa aula, que já vai estar sendo postada agora, no iniciozinho da noite, vocês terão essa semana, os dias dessa semana, todos para me entregar essa atividade. Porém, na sexta-feira da semana que vem, a aula de vocês vai ser postada pela manhã. Então, vocês irão fazê-la pela manhã, irão fazer à tarde, irão fazer à noite, porque esse dia eu vou estar disponível para vocês, certo? Essa atividade aqui, essa aqui vocês poderão fazer durante a semana. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, certo? O interessante é que vocês façam e enviem para mim, para que eu possa estar corrigindo, para que eu possa estar lendo, ok? Então, vamos lá. Tem duas questões que nós vamos discutir, duas questões que a gente vai conversar a respeito. A primeira é: o que mudou em sua vida por conta da pandemia? O que mudou? Houve hábitos seus que foram mudados? O que há de diferente agora depois da pandemia? Né? Me digam, o que mudou no dia a dia de vocês? O que mudou na rotina de vocês? O que vocês podem mencionar para mim como mudança da vida de vocês por conta da pandemia? Outra, escrevam isso para mim. Né, professora, mudou isso, eu passei a não frequentar mais a escola, eu passei a ficar mais tempo dentro de casa. O que mudou? Escreva para mim. Outra, a pandemia trouxe algo de positivo, né? Porque a gente fala muito dos pontos negativos, né? A escola parou, as pessoas estão morrendo por falta de ar, a gente está preso dentro de casa. A gente fala muito dos pontos negativos que vieram com a pandemia, que realmente vieram, né? Porém, diante disso tudo, a coisa boa, alguma coisa de positivo que a gente possa mencionar, o quê? Conte para mim o que é, né? Com a pandemia a gente ficou mais tempo dentro de casa. E aí, isso foi positivo? O que isso trouxe de bom? Né? Isso é só um direcionamento que eu estou dando. Mas analisem aí o ponto de vista de vocês e contem para mim. Houve alguma coisa de positivo que a gente pode tirar disso tudo? O quê? Certo? E daí é assim, você vai escrever, vai responder essas questões, né, escrevendo tudo bonitinho, né, com a letra bonitinha, caprichem aí na letra de vocês, que é para eu poder entender. Vou pedir a vocês que não escrevam de lápis, porque de lápis é muito ruim para a gente estar lendo no celular. Escrevam de lápis primeiro, depois você passa de caneta, né? Passa limpo de caneta, que é para eu poder entender direitinho. Coloquem o nome de vocês, coloquem o primeiro ano, porque há dois, né? No matutino tem o primeiro ano 100, que seria o A, e o primeiro ano 101, que seria o B. Então, diga de qual primeiro ano você é, além de colocar seu nome e identificar a escola. Eu sou do John Kennedy, né? Coloque lá o cabeçalho. O John Kennedy, série primeiro ano A, o primeiro ano B, nome fulano de tal, atividade de língua portuguesa. E aí você escreve embaixo e manda para mim, certo? Só lembrando que essa atividade vocês têm a semana inteira para fazê-la. É claro que eu prefiro que vocês me entreguem o quanto antes. Eu queria que vocês me entregassem hoje, amanhã, certo? Porém, vocês têm essa data limite de até sexta-feira da semana que vem para poder me entregar, ok?
E aí, para finalizar, eu trouxe um versículo para vocês, certo? Porque diante desse caos que a gente está vivendo, né, buscar a Deus se torna assim extremamente importante para nós, né? Nós que somos seres humanos, que vivemos esse momento tão difícil que é esse proporcionado pela pandemia, né? A necessidade de estar acreditando na presença de Deus, acreditando que nós estamos sendo guardados pelo Senhor, que é Ele que tem preservado a nossa vida, que é Ele que tem preservado a nossa saúde, né? Porque quantas pessoas não já perderam familiares, quantas pessoas não já perderam a vida, né? E nós estamos aqui, estamos bem, né? Pelo menos estamos saudáveis, e isso é graça, é bênção do Senhor, porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui, né? E aí tem um versículo da Bíblia que é muito conhecido, imagino que vocês conheçam, que diz assim: levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro, ele vem sempre de Deus. É Deus que tem nos guardado, é Deus que tem nos protegido, né? E a nossa oração a Ele é que Ele continue nos guardando, é que Ele continue protegendo os nossos familiares, a nossa família, continue nos livrando, nos guardando mesmo dessa peste que tem assolado o mundo, certo? Pessoal, então é isso. A nossa aula termina por aqui, né? Eu falei para vocês que eu sou professora de língua inglesa de vocês também. Eu vou colocar um vídeo para vocês também nesse formato, né? Porque todas as minhas aulas, elas são gravadas, eu não costumo pegar vídeos do YouTube, e se eu pegar, eu vou sempre depois estar aparecendo por lá, depois do vídeo, para estar dando uma explicação, para estar falando a respeito dele com vocês, certo? E assim, o vídeo de inglês eu gravei para outra escola, que eu sou professora da outra escola também. Por isso, no começo do vídeo, vocês vão ver que ele está direcionado aos primeiros anos da outra escola, porém, como o nível é o mesmo, é primeiro ano também, eu vou colocá-lo para vocês aqui do John Kennedy. E assim, um vídeo bem simplesinho, é a respeito de material escolar, certo? Vocabulário de material escolar, como é que a gente diz caneta, como é que a gente diz lápis. Isso, o vídeo de língua inglesa que vai ser postado já, logo depois desse de português. Então é isso, por hoje nós ficamos por aqui e até sexta-feira da semana que vem.